Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Quero falar nesta manhã sobre o tema O Leão que Ruge. Se você tem acompanhado os noticiários, você sabe que o mundo está parado. Nunca houve uma situação como essa desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a disputa entre o presidente e o ministro da Saúde a respeito de qual é a melhor maneira de enfrentar a pandemia, essa disputa acabou. O ministro foi substituído. E isso, de alguma maneira, vai resolver, porque um mandava ficar em casa, o outro mandava sair. Então, a situação é essa. Se o povo sai, apanha o vírus. Se fica em casa, o comércio não funciona, a indústria para, os serviços não são prestados, a economia não gira, a comida acaba, o dinheiro acaba, desespero bate. Então a gente vive a seguinte ironia: a gente vive entre o risco de contrair o vírus e o risco de não ter recurso para continuar a vida. Até o momento, não há vacinas, os medicamentos são experimentais e os tratamentos nos hospitais se limitam a manter os pacientes mais graves com vida na UTI. Olha, eu nunca imaginei que eu viveria para ver o que a gente vê hoje. Estádios de futebol do mundo inteiro vazios, as bolsas em todos os continentes em queda, os governos das maiores nações completamente desorientados de como lidar com isso, estradas desertas, milhares de aviões da mais alta tecnologia no chão, igrejas fechadas, pessoas isoladas em casa e hospitais abarrotados. Mas diante desse cenário, algumas perguntas surgem e ainda não encontraram resposta. Primeiro, quem será o primeiro cientista ou médico a inventar ou criar um medicamento para combater o coronavírus? Qual é o laboratório que vai sair na frente com uma vacina? Diante da profunda recessão que mesmo os países mais ricos do mundo estão passando, imagine aqueles em desenvolvimento, qual será o modelo político, econômico, social que vai emergir dessa pandemia? Que líder mundial será tão forte que seja capaz de conduzir o mundo por essa crise? Que sociedade vai surgir quando a pessoa que você mais ama pode ser o transmissor do vírus que pode levar você a correr um risco de vida? Que mundo surge de tudo isso? Mas há uma pergunta que precisa ser feita diante de todo esse cenário: onde está Deus em tudo isso? Essa semana eu li um artigo que me inspirou a trazer essa mensagem para vocês. Foi um artigo escrito pelo Dr. Joseph Pieper Jr., que é presidente do Seminário Presbiteriano de Greensville, nos Estados Unidos, o artigo era intitulado O Leão que Ruge, ensaio sobre o Covid-19. E essa meditação estava baseada no texto de Amós, capítulo 3, os versos de 3 a 8, que diz assim, acompanhe comigo: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Rugiu o leão,
quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Nesse pequeno trecho da Escritura, nós temos claramente a ideia, Amós passa para a gente a ideia entre causa e efeito, ação e reação. Nada vem do nada. Tudo tem uma origem, tudo tem um começo, tudo tem uma razão de ser. E se você olhar o texto, uma coisa provoca a outra. Por exemplo, é o acordo que faz com que duas pessoas andem juntas. É o aparecimento da presa que faz o leão rugir na floresta. É a armadilha que apanha o pássaro que voa no céu. É o som da trombeta que inquieta a cidade. Então, diante disso, o profeta Amós conclui. Primeiro, não há calamidade na terra sem que Deus tenha permitido. 2, não há provação que Deus não prepare o seu povo para enfrentá-la através dos seus profetas e da sua palavra. E 3, não há profecia sem que Deus tenha falado antes. Então, diante dessas conclusões, a profecia de Amós nos leva a pensar da seguinte maneira. Primeiro, toda a calamidade, essa calamidade planetária do coronavírus, não está apenas de acordo com o plano de Deus, mas também está debaixo do seu absoluto controle. Eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 46, os versos 9 e 10. Assim diz a palavra de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Eu gosto disso, eu farei toda a minha vontade. Esses textos na Escritura que falam do controle absoluto de Deus levaram os teólogos da Igreja Reformada a pensarem e formularem textos sobre esse domínio. Por exemplo, um desses textos extraordinários foi escrito por Archibald Hodge no seu livro Esboços de Teologia. Ele diz assim a respeito dessa providência, desse controle de Deus. Ele diz, tendo Deus decretado absolutamente e desde a eternidade tudo o que sucede, Ele também governa e dirige as ações de todas as suas criaturas. De modo que, sem nunca violar as leis de suas diversas naturezas, faz, contudo, que cada um e todos os eventos e ações sucedam segundo o plano eterno e imutável abrangido em seu decreto. E ele determinou todos os eventos e dirige as ações de todas as suas criaturas no tempo e da maneira e nas condições que ele determinou desde a eternidade. Deus controla não somente os grandes eventos da história humana, mas ele controla detalhes insignificantes. Ele dirige os fatos, os eventos e as ações das pessoas. Olha, Deus usa a natureza para cumprir os seus propósitos. Por exemplo, Deus usa uma estiagem prolongada, ele usa chuvas torrenciais que provocam inundações, ele usa terremotos, tempestades de neve, furacões, maremotos, tsunamis. Esses eventos da natureza são calamidades que Deus provoca para chamar a atenção dos povos da terra. Mas Deus também usa uma virose, uma praga, uma epidemia
causada por agentes invisíveis a olho nu, para literalmente colocar as maiores potências do mundo de joelhos. Olha, até o momento em que eu estou falando para vocês, mais de 2.177.500 pessoas foram contaminadas e mais de 145 mil mortes pelo vírus já estão sendo contadas e cerca de 540 mil pessoas se recuperaram do vírus. Mas o que é que faz esse vírus tão formidável, tão extraordinário? Em primeiro lugar, a letalidade e a rapidez dessa transmissão. Os médicos dizem que ele pode ser transmitido por uma tosse, por um espirro, pela mão, depois de ter tocado numa superfície, um objeto contaminado, o vírus vai para a boca, para o nariz, para os olhos. Eu li essa semana uma pesquisa do Centro de Estudos e Prevenções de Doenças. Eles acreditam que uma pessoa possa infectar de 5 a 6 outras pessoas, antes mesmo de sentir os primeiros sintomas do vírus. Por isso, em questão de semanas, o vírus se espalhou pelo mundo a mais de 180 países. Onde está Deus em tudo isso? Deus está rugindo como um leão. Olha, nós podemos pensar em várias razões para essa pandemia, mas nós não podemos deixar de pensar de que, em algum sentido, Deus está executando um juízo sobre os moradores da terra. Esse não é o juízo final, quando todas as nações estarão perante o tribunal de Cristo. Esse é um juízo parcial. Deus está rugindo contra todos os violentos e violentas em todas as cidades da terra que oprimem os humildes, os pobres, os desamparados. Ele está rugindo contra os traficantes, contra os assassinos, os cobiçosos, contra os destruidores da natureza. Deus está rugindo contra toda forma de desigualdade, de discriminação e de pobreza entre as nações. Deus está rugindo pela perseguição à sua igreja em todos os países e regimes que punem as pessoas por professarem a fé cristã. Em Portas Abertas tem uma pesquisa em que, pelo menos em 11 países, os cristãos estão sendo severamente perseguidos. Entre eles, a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão, o Irã e a Arábia Saudita. Deus ruge contra isso. Deus também está rugindo contra toda forma de iniquidade, contra toda forma de devassidão moral, contra toda forma de anarquia com a gloriosa pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Mas Deus também, Ele não está somente rugindo contra o Estado ou os estados, mas Ele está rugindo para o seu povo, para a sua igreja. Olha, Deus não livra a sua igreja de todas as provações, de todos os sofrimentos, de todas as calamidades. Entre aqueles 22 mil italianos que morreram do vírus, muitos eram cristãos. Entre os 19 mil espanhóis, muitos eram cristãos. Entre os 30 mil norte-americanos que morreram nos últimos dias, muitos eram cristãos. Entre os mais de 1.900 brasileiros que morreram, muitos eram cristãos. O Covid-19 não pergunta a condição social, a política, a condição econômica, religiosa. Ele não pergunta a idade, não pergunta escolaridade, ele não pergunta nacionalidade. Não está interessado.
Isso nos mostra que os cristãos sofrem calamidade como qualquer outro ser humano na face da terra. A única diferença é o conforto do Espírito Santo quando atravessamos períodos de calamidade. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim: a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Eu gosto disso. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu pertenço ao meu Salvador, Jesus Cristo. Agora, qual é o propósito que Deus tem em mente quando Ele permite que seus filhos sejam contados entre aqueles que sofrem uma calamidade? Bem, em primeiro lugar, individualmente, Ele usa essas situações para que nós deixemos a nossa desobediência, nosso pecado, a nossa frieza, a falta de compromisso com Deus, que deixemos as coisas do mundo e nos voltemos para Ele. No livro de Provérbios, no capítulo 3, os versos 11 e 12, a Escritura diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, gente, uma das peculiaridades do coronavírus é que ele pode ficar até 72 horas numa superfície de plástico, 48 horas numa superfície de aço inoxidável, 24 horas em papelão e 4 horas no cobre. Ele pode ficar até 2 horas e meia no ar depois que alguém tossiu ou espirrou. Ou seja, ninguém pode dizer com certeza: eu nunca vou tocar no coronavírus, porque ele pode vir numa caixa de pizza, numa carta de correio, ou no saco plástico do supermercado, ou seja, ele está em todo lugar. Portanto, Deus pode usar essa ferramenta microscópica para alinhar os nossos valores aos valores da lei do Senhor. Mas é possível que o Senhor também esteja rugindo para a sua igreja como comunidade. Em 1 Pedro capítulo 4, a Escritura diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus pode estar nos disciplinando como o corpo de Cristo. Dr. Joseph Pieper usa uma interessante aplicação no seu artigo. Ele diz: muitos cristãos vêm há anos quebrando o dia do Senhor, profanando esse dia, profanando o descanso e usando esse dia para o seu divertimento ou para trabalhar. Então, Deus agora proibiu os cristãos de saírem tanto para trabalhar quanto para se divertirem, não só no dia dele, como em outro dia também. E olha, isso tem precedentes. Foi assim com Israel, que ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Você já se perguntou, por que não foram 10 anos, 20 anos, 50 anos? Por que 70 anos? A razão é simples, e o profeta Jeremias responde. Ele diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados.
todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, irmãos, é muito claro, os 70 anos tem a ver com todo o tempo que a terra não descansou. Era 70 anos que precisavam ficar lá para que eles não mexessem na terra, para que ela descansasse. Outra coisa, o Dr. Joseph continua a sua aplicação, dizendo que muitos cristãos costumam ir ao culto para se divertir. Em muitos lugares, irmãos, o culto virou um show. A igreja virou um auditório, o púlpito virou um palco, e a adoração virou mais ou menos uma pulação. Então Deus mandou fechar temporariamente todos os templos. Então alguns dizem assim, eu vou ao culto uma vez por semana. Tá bom. Deus falou, tá bom. Então nem esse um vai. Vamos ficar em casa. Assim como em nossa igreja, em muitas igrejas há o ministério de pequenos grupos de comunhão e de evangelismo. E eu estou nesse trabalho há mais de 20 anos. Eu sei que alguns cristãos vão para esses grupos praticamente assim, empurrados para as casas onde nós nos reunimos. Então parece que Deus está dizendo para esses cristãos, vocês querem ficar em casa? Então vocês vão ficar. Vão ficar em casa. E agora eu imagino que alguns deles ficam pensando, como era bom quando nós podíamos ir no nosso grupo, ficarmos indo de casa em casa. Estão com saudade. É diante desse rugido que nós temos que dar uma resposta. Deus está chamando a sua igreja para tomar uma atitude. E a atitude que nós devemos tomar está em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira coisa é humilhação. Esse é o primeiro passo. Então veja bem, se você está com saúde, na sua cidade, como aqui em Arapoti, não tem nenhum caso de coronavírus confirmado, não é para alguém ficar aí se vangloriando, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque não sou como aqueles italianos. Porque muitos italianos possivelmente tenham dito, Senhor, ainda bem que eu não sou como aqueles chineses de Wuhan. Irmãos, esse é um momento de arrependimento, de confessarmos as nossas faltas como indivíduos, como comunidade, como nação. Como indivíduos, nós devemos ser levados a orar pedindo perdão pelas nossas ações. Como igreja, pela nossa omissão. E como nação, pela nossa transgressão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diz a palavra de Deus. O segundo passo é orar. Mas a grande pergunta é como devemos e pelo que devemos orar nessa situação em que o leão está rugindo? Bem, em primeiro lugar, oremos para que Deus nos santifique, nos aperfeiçoe, para que estejamos prontos para andar, se for o plano e o propósito de Deus para alguns de nós andarmos pelo vale da sombra da morte. Uns dias atrás eu falei para vocês sobre uma carta de Lutero respondendo uma pergunta se era lícito o cristão fugir de uma epidemia. E ele disse naquela carta que alguns cristãos são bem fortes na fé, não temem a morte, não temem o sofrimento. Ele diz, esses que fiquem e cuidem dos infectados, mesmo ao preço da sua vida. Mas ele diz também, há cristãos que são mais fracos. E se esses cristãos mais fracos na fé tiverem alguém para fazer o trabalho que Deus deu para eles fazerem, que eles possam, que eles fujam. Mas daí ele conclui dizendo, toda epidemia vai testar duas coisas no cristão, a sua fé e o seu amor.
A epidemia vai testar a nossa fé nas promessas de Deus e vai testar a sinceridade do nosso amor para com o nosso próximo. Então, meus irmãos, Deus está instando a sua igreja para orar. Primeiro, por aqueles que estão sendo levados para os hospitais, para os respiradores nas UTIs. Orar por aqueles que lutam desesperadamente por um pouco de ar. Esse é o momento que a igreja deve orar para que a graça salvadora de Deus se manifeste a essas pessoas e eles tenham um encontro transformador com Jesus Cristo. Eu li que George Miller sempre falava da importância na oração de a gente nunca desistir de orar pelos perdidos. E no seu diário ele dizia: eu tenho orado por 63 anos e 8 meses pela conversão de um homem. Até agora ele não se converteu. Mas ele se converterá. E sabe por quê? Porque Deus me levou a orar por eles. O apóstolo Paulo dizia na carta aos Romanos, no capítulo 10, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele leva alguém a orar por eles. Então vamos orar por esses que estão à beira da morte, mas ainda não morreram, podem ser tocados pela graça de Deus e encontrar o dom da vida eterna. Mas devemos orar também pelos que nos governam, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos ministros, pelo Congresso, pelo nosso presidente, para que Deus dê a eles sabedoria na condução do nosso país. Nós também devemos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, que são infectados muitas vezes, ou por não ter a devida proteção, mas eles não fogem porque eles vão honrar o juramento que eles fizeram de ter compaixão por aqueles que lutam pela sua vida. Eu tenho uma filha que é enfermeira e nós oramos por ela todos os dias, porque nós sabemos os riscos que ela e seus colegas, tanto enfermeiros como médicos, correm. Então nós oramos para que Deus a proteja e proteja aqueles que trabalham com Ele. Enquanto nós estamos em quarentena, sabendo que daqui a alguns meses nós poderemos sair de nossas casas e encontrar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares. Eu morro de saudade da minha netinha, do meu netinho. E eu fico pensando, quando que vai ser o dia que eu vou poder ir até eles e dar aquele abraço e aquele beijo gostoso? Enquanto a gente está nessa quarentena, que tal orarmos pelos cristãos perseguidos que, mesmo depois que o isolamento social acabar, eles ainda continuarão a viver fugindo e se escondendo de um canto para outro, num sótão, num porão, por causa da sua fé em Cristo Jesus. No ano passado, na Páscoa do ano passado, o Estado Islâmico enviou 7 homens-bomba para explodirem detonarem seus explosivos em hotéis e em igrejas cristãs no Sri Lanka. E como resultado desses atentados, 259 pessoas foram assassinadas enquanto prestavam culto a Deus. Eu li um relato da Missão Portas Abertas. Eles dizem que na cidade de Negombo, os cristãos, depois de tudo, voltaram para reconstruir o templo que havia sido destruído pelo ataque. E um dos líderes daquela igreja, o irmão Manjula, quando perguntado sobre o que ele pensava dos terroristas que causaram toda essa calamidade, ele diz assim: ele é um terrorista, é um extremista, claro, mas é também um pobre garoto que não foi guiado bem. Ele foi totalmente enganado.
Um outro irmão em Cristo, daquelas igrejas que foram atingidas, da Assunchanaka, que pertencia a uma das igrejas atacadas, ele disse: eu não acredito que eles tenham conseguido o que eles queriam com os ataques. E eu penso que nós estamos mais unidos como comunidade. Alguém já disse que orar é dizer o que Deus quer ouvir. E nesta manhã, eu quero desafiar você, para que durante esses dias, nós aproveitemos a oportunidade que temos para aprender a orar como convém. Orar de acordo com a vontade de Deus. E orar para que nenhum pereça, mas que todos se arrependam e vivam. E quando tudo isso passar, a Igreja de Jesus Cristo se levante como um exército numeroso e pronto, forte, vigoroso, puro, limpo, disposto aos maiores sacrifícios, para que o nome de Cristo seja levado a toda a terra, até que o último da terra seja alcançado. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na manhã deste primeiro dia da semana, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra que meditamos nesta manhã. Deus está rugindo, e rugindo para os governantes do mundo, rugindo para a sua igreja, rugindo para cada um de nós. Cabe a cada um ouvir o rugido, olhar a sua própria vida e remendar os seus caminhos. Dá-nos a graça de sermos humilhados pelo Teu Espírito Santo, para que Ele nos mostre os caminhos errados e que possamos olhar para o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E que possamos, no meio desta calamidade, aprender a orar, primeiro por nós mesmos, por nossa família, por nossa igreja, por aqueles que sofrem, orar por aqueles que precisam da graça transformadora do Evangelho, para que eles tenham a chance de encontrar o Salvador. E que as nossas orações não parem, que elas continuem subindo, que nós nunca desistamos de orar por aqueles que precisam ter um encontro transformador com Jesus Cristo. Pai, fala ao coração de cada um, desperta-nos, dá-nos a coragem dos heróis, a pureza dos santos e a alegria das crianças. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe, uma boa semana. Fiquem na paz.